Olá, vamos para mais uma aula? Nessa aula nós vamos trabalhar potenciação. Nós vamos relembrar os conceitos iniciais de potenciação e depois nós vamos falar das propriedades da potenciação. Propriedades essas que vão nos ajudar a resolver cálculos mais elaborados relativos a esse conteúdo. Então vamos à aula? Potenciação, conceito e propriedades. Então, qual é o conceito de potenciação que vocês já estudaram desde o 6º ano, do ensino fundamental? A potenciação ela é uma operação matemática resultado de um produto de fatores iguais e ela é representada com esse expoente aqui que nós estamos chamando de n. O que esse expoente indica? Ele indica para nós quantas vezes essa base A vai ser multiplicada por ela mesma, por isso essa reticência aqui. Então, o n vai indicar para nós quantas vezes ela vai multiplicar por ela mesma. E a operação ela é realizada na potenciação, ela é uma multiplicação e ela vai ser representada da seguinte forma. O A ele é chamado de base, o n ele vai ser chamado de expoente. E esse A vezes A é o quê? É o produto de n fatores iguais que gera como resultado a potência. Então, o expoente ele sempre vai indicar para nós quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Um erro muito comum que as pessoas cometem quando vão resolver uma potenciação é multiplicar a base pelo expoente. Esse erro nós não podemos cometer, ele é fatal. Então aqui nós temos um exemplo, olha só. O 2, base 2, expoente 3, nós lemos 2 elevado ao cubo. Então o 2 ele vai se repetir quantas vezes? 3. Por quê? O expoente é 3. Multiplicando, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então 2 elevado ao cubo é igual a 8. A base é o 2, o expoente é o 3, o produto de fatores, 2 vezes 2 vezes 2, e a potência é o número 8. Como o expoente é 3, como nós falamos, nós tivemos que repetir a base quantas vezes? 3 vezes. Então, a base repetiu 3 vezes, nós multiplicamos e chegamos ao número 8. Se a gente cometesse o erro de fazer 2 vezes 3, 6, chegaríamos a um resultado errado. 5 elevado à quarta potência. Base 5, expoente 4. O produto 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Esse 625 é a potência. E aqui nós temos um produto de quantos fatores? 4 fatores. Por quê? O expoente é 4, então o 5 multiplica ele mesmo 4 vezes. Então, como o expoente é 4, nós tivemos que repetir a base, que é 5, 4 vezes no produto que nós temos aqui. Nós temos alguns tipos de potenciação. O que vão ser esses tipos de potenciação? São os tipos de expoente que podem aparecer. Então, nós vamos falar sobre cada um deles. Nós podemos ter expoentes, onde é um expoente inteiro e uma base real. Quer dizer, a base é um número real e o expoente é um número inteiro. Quando a gente fala de número inteiro, a gente está falando de positivo e negativo. Então, olha só, esse expoente ele pode ser um expoente positivo. Então, a base é um número real e o expoente é positivo. Nós vamos efetuar o produto de fatores normalmente. Então, nós vamos ter 2 elevado ao quadrado. Esse mais aqui, normalmente a gente não escreve, a gente só escreve o sinal se ele for negativo. Mas colocamos aqui exatamente para dizer que é um expoente positivo. Então, vai ficar o quê? Expoente 2, então 2 vezes 2, 4. A nossa base é 0,3 e o expoente é 3. Então, o 0,3 vai multiplicar ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 3 casas após a vírgula, 3 casas após a vírgula. Então, aqui nós vamos ter 27 milésimos. 1 meio elevado ao quadrado, fração, é a mesma coisa. A base é 1 meio, importante o parêntese. Nós vamos ter 1 meio vezes 1 meio. Então, nós vamos fazer 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Se esse expoente for negativo,
Nós não trabalhamos com expoente negativo, a gente não faz operação com expoente negativo, esse expoente ele tem que ficar positivo. E para ele ficar positivo, o que nós temos que fazer? Nós vamos inverter essa base, certo? Então, fazendo a inversão da base, o nosso expoente vai ficar positivo. Então, aqui ó, a nossa base é 2. Tem um denominador 1 aqui abaixo do 2. Então, fazer a inversão, esse 1 que está aqui vira numerador, o 2 vira denominador. O expoente 2, né, que vai continuar, ele vem ficar um expoente positivo. Então, nós vamos ter o que aqui? 1/2 elevado ao quadrado. Então, 1/2 vezes 1/2 vai dar o quê? 1/4, né? O 0,3 elevado a menos 3, certo? Então, o que nós temos aqui? 3 décimos. 3 décimos elevado a menos 3. Expoente menos 3 para os dois, podemos colocar aqui. Aqui poderíamos deixar um expoente 2 também, voltando aqui na letra A, mas 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Então, seria desnecessário escrever, mas nós podemos escrever aqui também, né? Então, aqui, o expoente menos 3 vem para cada um deles, né? Nós transformamos o número decimal em uma fração. Então, 3 décimos, então nós vamos ter 3 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 3. Vamos inverter essa base, 3 décimos, vai ficar 10 terços, 10 sobre 3, elevado a mais 3 e a mais 3, ele ficou positivo. Então, 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Podemos deixar dessa forma, 1000 sobre 27, ou então fazer a divisão. Dividindo 1000 por 27, nós vamos encontrar 37,037. Ok? 1/2 elevado a menos 2. O que nós vamos fazer? 1 é numerador, passa a ser denominador. 2 é denominador, passa a ser numerador. Então, nós vamos ter aqui 2 inteiros, 2 sobre 1 elevado ao quadrado, vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, resumindo, toda vez que nós tivermos um expoente negativo, nós vamos inverter a base, o expoente fica positivo e a partir daí a gente resolve normalmente a potenciação. Toda potência elevado a expoente 1 é igual à própria base. Então, quando o expoente for igual a 1, positivo, a potência será o próprio número da base. Então, olha, aqui uma generalização. A é uma base qualquer. Elevado a 1 vai ficar igual a A. 2 elevado a 1 igual a 2. 4 elevado a 1 igual a 4. 100 elevado a 1 igual a 100. Toda potência elevada a expoente 0 é sempre igual a 1. Se o expoente for 0, a resposta referente à potência será sempre 1. A elevado a 0 dá 1, 100 elevado a 0 dá 1, 25 elevado a 0 dá 1. Quando nós chegarmos nas propriedades e formos falar sobre a divisão de potência de mesma base, eu vou fazer um parêntese e mostrar para vocês por que, que toda potência elevada a expoente 0 é igual a 1. A gente vai poder ver isso usando as propriedades. E aí começam as propriedades. Então, as propriedades das potências. Então, o que são as propriedades das potências? Elas são técnicas desenvolvidas com o objetivo de facilitar as operações. Então, quando a gente usa as propriedades, a gente faz menos cálculo, facilita a nossa operação entre os números que possuem expoentes, sendo muito úteis na área de física, química, biologia, além de serem também aplicadas constantemente no trabalho com notações científicas. Nós já estudamos notação científica e nós vimos que as propriedades são muito úteis lá no estudo de notação científica. Então, primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Então, toda vez que a gente tiver uma multiplicação de duas potências e a base for a mesma, base A, base 2, base 2, base 4, base 4. O que nós vamos fazer? Nós vamos conservar essa base, nós vamos repetir essa base e vamos fazer o que com os expoentes? Somar os expoentes. Então, eu vou ter aqui A elevado a N mais M, o 2 elevado a 2 mais 3 e o 4 elevado a 5 mais 2. Então, nós vamos ter aqui 2 mais 3, 5, 5 mais 2, 7. Então, aqui são os resultados finais. 2 elevado à quinta, 4 elevado à sétima potência. Aqui, a divisão de potência de mesma base, certo? Então, toda vez que a gente tiver
uma divisão e as potências tiverem a mesma base, ó, base A, base 5 e 5, base 9 e base 9. O que nós vamos fazer? Nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Então, nós vamos fazer n menos m, nós vamos fazer 6 menos 2, nós vamos fazer 2 menos 3. 6 menos 2 dá 4, então fica 5 elevado a 4. 2 menos 3 dá menos 1, fica 9 elevado a menos 1. E aqui aquela observação sobre o expoente zero. De onde esse expoente zero vem? Ele vem exatamente dessa divisão. Por quê? Vamos considerar aqui esse exemplo aqui. Ó. Digamos que aqui fosse 5 elevado a sexta também. Então eu teria 5 elevado a sexta dividido por 5 elevado a sexta. 6 menos 6 daria 0, seria 5 elevado a 0. Aí a gente volta aqui e analisa a situação. 5 elevado a sexta é um número que é igual a 5 elevado a sexta. E a gente sabe que na divisão, toda vez que a gente divide dois números iguais, qual que é o resultado? 1. Então quer dizer que 5 elevado a 0 com certeza tem que ser igual a 1. Então por isso que toda potência elevada a expoente zero vai ser sempre igual a 1. Potência de potência. Então, o que é uma potência de potência? Eu tenho uma potência elevada a uma outra potência. Então, é uma potência de uma outra potência. Então, sempre vai aparecer parênteses. Eu tenho um expoente interno e um expoente externo. Né? Aqui a base é 7, base A, base 2. Os expoentes N e M, 4 e 2, 3 e 2. Então, o que nós vamos fazer quando a gente tiver uma potência de potência? Nós vamos multiplicar os expoentes. Então, nós vamos fazer N vezes M. Então, aqui, 4 vezes 2, que dá 8. 3 vezes 2, que dá 6. Então, nós vamos ter 7 elevado à oitava potência e 2 elevado à sexta potência. Potência de um produto. Aqui já é uma situação diferente. Nas propriedades anteriores, a base era a mesma e o expoente era diferente. Aqui é o contrário. A base é diferente e o expoente é o mesmo. Olha só, N e N, bases diferentes. Então, toda vez que a gente tiver uma multiplicação dentro de um parêntese aqui elevado a um expoente, nós podemos, esse expoente vai ser um expoente para cada um dos fatores, vai ser do A e do B. Então, eu posso escrever A elevado a N e B elevado a N. Então, esse mesmo expoente pertence aos dois. Aqui, olha, 4 vezes 5 elevado ao quadrado. Eu posso fazer 4 ao quadrado e o 5 ao quadrado. Se a gente resolver, olha só, 4 vezes 5 é 20. 20 elevado ao quadrado dá 400. Se nós fizermos 4 ao quadrado, dá 16, e 5 ao quadrado dá 25, 16 vezes 25 também dá 100. Então, o resultado é o mesmo. Aqui, ó, 2 vezes 5 elevado ao cubo. Eu posso fazer 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Olha, 2 vezes 5, 10. Elevado ao cubo dá 1000. 2 ao cubo é 8 e 5 ao cubo, 125. Multiplicando 8 por 125, nós vamos encontrar também o número 1000. Multiplicação de potências com o mesmo expoente. Então, nós temos aqui essa multiplicação, e aí o expoente é o mesmo e a base é diferente. É a mesma propriedade que nós falamos anteriormente. Vejam que lá ela estava escrita assim e nós trouxemos para cá. Aqui nós estamos fazendo ao contrário, certo? Então, aqui nós temos o A elevado a N vezes o B elevado a N. O que nós podemos fazer aqui? Multiplicar o A pelo B e manter o expoente. Aqui, olha, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O que nós podemos fazer? 2 vezes 3, 6, para depois elevar ao quadrado. Vamos resolver aqui, olha só. 3 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Quanto que é 4 vezes 9? 36. Se eu fizer 2 vezes 3, dá 6. Quanto que é 6 elevado ao quadrado? Também 36. Aqui, ó, 5 ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Posso fazer 5 vezes 2 elevado ao cubo. Ó. 5 ao cubo, 125. 2 ao cubo, 8. Nós já fizemos anteriormente. Dá 1000. 5 vezes 2, 10. 10 elevado ao cubo também dá 1000. Então, é uma situação inversa da que nós falamos anteriormente. Chegamos ao final do nosso vídeo, né? Então nós falamos sobre o conceito de potência e falamos sobre os casos
os tipos de potência que podem aparecer e falamos sobre as propriedades das potências também. Nos próximos vídeos nós vamos trabalhar a aplicação dessas propriedades, né? Como nós vamos aplicar essas propriedades resolvendo alguns exercícios envolvendo, né, as propriedades das potências de mesma base. Façam as atividades que serão direcionadas para vocês, assistam aos outros vídeos que eu vou colocar os links para vocês. Se tiverem condições, ajudem os colegas. Havendo dúvidas, mandem as dúvidas para mim. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.